Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre a produção, a safra que vem no estado do Paraná. Para tanto, nós vamos até Curitiba, na sede do DERAL, ligada à SEAB, Secretaria de Agricultura do Estado, para falar com Carlos Hugo Godinho, que já está conosco. Hugo, antes de mais nada, muito obrigado pela tua participação aqui no Tempo e Dinheiro. Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço poder participar. Ó, começo perguntando, nessa segunda-feira, comecinho do mês de fevereiro, como é que está o tempo aí em Curitiba? Bom, a gente está com algumas chuvas aqui, tem sido uma semana chuvosa desde a semana passada e a previsão é para que essa chuva se mantenha aí para a próxima semana. Então, finalmente a gente pode ficar um pouco mais tranquilo quanto à disponibilidade de umidade no solo. Anteriormente, no último levantamento, ou penúltimo levantamento da safra, divulgado, apurado por vocês, vocês contavam uma expectativa, tinha uma expectativa, né, de 22,3 milhões de toneladas de grãos aí da safra de soja. Quais foram os últimos números divulgados agora na semana passada, no finalzinho desse mês de janeiro, em relação à safra paranaense? Bom, infelizmente a gente divulgou uma perda já estimada em 1 milhão de toneladas. Essa previsão de 22,3 milhões de toneladas, ela foi feita em meados de dezembro, quando a gente tinha uma condição ainda excepcional aqui no estado. O único, porém, eram algumas áreas do oeste que tinham tido algumas chuvas a menos em novembro, mas de maneira geral no estado estava tudo excelente. O problema é que, além de as chuvas terem cessado a partir do Natal, praticamente, e isso ter se estendido até meados de janeiro, a gente teve temperaturas muito altas nesse momento e com isso o solo secou muito rápido e as plantas acabaram sentindo essa estiagem mais do que só se tivesse parado de chover. Especialmente isso na região oeste do Paraná, que já era uma região que tinha um pouco menos de chuvas. É a região também que se concentra a colheita agora. Aqui no estado a gente já colheu 18% da área, esse número é da segunda passada, ainda a gente vai atualizar nessa semana, mas não deve ter evoluído muito, justamente por culpa das chuvas que têm sido recorrentes e porque as lavouras no oeste elas tiveram um adiantamento do seu estágio, justamente por causa desse calor excessivo e do período mais seco, e acabaram sendo colhidas um pouco mais rápido do que se esperava inicialmente, inclusive. Chuvas chegaram ao estado praticamente todo. Num primeiro momento, elas ajudaram a expectativa de não ter uma perda tão grande assim com relação à safra que vinha em desenvolvimento, apesar dos prejuízos já estabelecidos, mas ao mesmo tempo ela chega no período de colheita, né? Isso também tem atrapalhado, tem causado problemas, com relação aos grãos que estão sendo colhidos. Como é que está a expectativa de vocês nesse sentido? Olha, como estava com o clima muito seco até então, e como a gente também tinha a colheita evoluindo relativamente bem já num primeiro momento, só começou a preocupar efetivamente esse excesso de chuvas agora. A partir de agora, a gente já tem algumas lavouras que estariam prontas e que estão com alguma dificuldade de colher, mas que se realmente se encerrarem essas chuvas nessa semana, não deve trazer um prejuízo maior. Porém, para as lavouras do oeste do estado, que já estavam, a gente tinha 18% colhido no estado, certo? Mas tinha municípios da região oeste que já estavam com essa colheita no fim. Então, essas chuvas, infelizmente, chegaram muito tardiamente para esses municípios, que devem ter aí algumas perdas maiores, oeste, noroeste, e agora a colheita ela deve se encaminhar para algumas produtividades piores ou parecidas com o que a gente estava obtendo agora, mas da metade para frente a expectativa é que se melhore bastante essas produtividades, porque são lavouras aqui mais do sul, que além de não ter tido um período de estiagem tão relevante, as temperaturas aqui no sul do estado, elas são, por natureza, mais amenas que no restante, no oeste e no norte. E com isso, possivelmente, a gente não deve olhar as mesmas perdas que a gente tinha lá anteriormente. A colheita no oeste, ela estava em torno de 140 sacos por aquele, e a expectativa é que aqui para a região sul elas fiquem um pouquinho melhores, em torno de 160, até superando isso em alguns municípios. Saiu a condição da estiagem, da seca, chegaram as chuvas, agora a produtividade, né, a projeção é de 22,1 milhões de toneladas, ela vai variar muito, né, de acordo com cada região do estado, né? Dá para poder ter uma ideia de quanto avançou até agora a colheita no estado do Paraná, mesmo considerando as condições de chuva
presentes nessa semana, Hugo? A gente deve ter um avanço um pouco menor, porque as lavouras que estavam maduras foram colhidas muito rápido, aproveitando essa estiagem, e agora vai chegando nas lavouras mais tardias mesmo. Então é natural até que tenha uma diminuição de ritmo na colheita. Então deve evoluir alguns pontos percentuais, não 10 pontos, como evoluiu na última semana, que foi uma evolução bastante relevante e até preocupante, visto que não era dentro do que era esperado num primeiro momento, mas que, por outro lado, até favorece a implantação das culturas de segunda safra, especialmente o milho aí, já que é uma região importante que planta esse milho e que tinha uma certa preocupação com o atraso da soja no momento do plantio, que dificultasse esse plantio do milho segunda safra num primeiro momento. Bom, Carlos, o Hugo, nós temos aí alguns relatos de produtores do estado do Paraná, é lógico, alguns relatam problemas com uma menor produtividade, outros uma produtividade, inclusive, boa, acima da média que foi relatado, né? Agora, diante desses números, mesmo que nós tenhamos aí no estado do Paraná 21,3 milhões de toneladas colhidas, é uma boa safra, não? Exatamente, apesar dela ficar abaixo do recorde de 2023, que era mais ou menos a expectativa que nós tínhamos para essa safra, de 22,3, é 4% a menos do que esse recorde, que é essa expectativa. Mas, por exemplo, é 15% a mais que os 18,5 milhões de toneladas que nós colhemos em 2024, quando os problemas foram praticamente os mesmos nas mesmas regiões, mas de uma maneira muito mais intensa. Ou seja, 15% a mais do que foi colhido no ano passado, mas abaixo da média histórica, né, da safra recorde. Essa safra recorde, que ano foi? Só para poder contextualizar conosco aqui. Foi em 2023 que nós colhemos 22,3 milhões de toneladas. Então, 2023, 2024 caiu, e agora nós teremos uma safra aí boa, né, não recorde, mas bem acima do que foi colhido no ano passado. O produtor ele está com uma expectativa positiva em relação na relação custo, né, preços da safra. Foi uma safra que pelo menos os custos foram cobertos, ou ainda é cedo para poder ter uma ideia nesse sentido, porque os preços estão oscilando bastante no mercado internacional, os prêmios, isso já foi colocado na conta ou ainda não, Hugo? Olha, boa parte do custo do produtor ela foi estabelecida em meados de outubro, quando até onde acontece a aquisição dos principais insumos. Com isso, ele já tinha um preço definido com o dólar num patamar relativamente mais baixo do que a gente tem hoje. E apesar de a gente ter visto esse declínio do dólar em relação ao real no último mês, esse dólar ainda não está num patamar relativamente alto e principalmente em relação ao próprio custo estabelecido pelo produtor. Então, é uma safra que tem um custo um pouco mais baixo, porque aconteceu com preços em dólar um pouco mais baixos, um preço um pouco mais alto, porque esse momento ainda é de valorização, apesar das oscilações bastante frequentes que a gente está vendo no mercado, e, por fim, é uma safra com uma produtividade melhor na maior parte das regiões. Então, para o produtor que teve algum problema, talvez isso, especialmente se ele é recorrente, a gente tem regiões no estado, como eu falei, que foram as mesmas prejudicadas no ano passado. E mesmo no ano que a gente colheu uma safra cheia, essa safra cheia ela não foi em todas as regiões. Então, a gente teve produtores que estão encarando problemas há 5 anos seguidos. Para esse produtor é um pouco mais complicado, mas para os produtores que, em geral, na média, é uma safra bastante melhor do que a que ele vivenciou no ano passado. Agora, Hugo, preparativos para a safra subsequente, né? Safra de milho. Como é que está a expectativa? Ainda é cedo para traçar algumas expectativas em relação ao milho no estado do Paraná. Olha, não, a gente já tem algumas expectativas. A área ela deve superar um pouco a área do ano passado, deve ficar em 2,3 milhões de toneladas de hectares. Essa área é um pouquinho maior do que a do ano passado, mas a gente até tem uma certa expectativa de uma possibilidade de revisão desses números, visto que uma das áreas que tinha ganhado em relação ao milho era a área de feijão de segunda safra. E com a colheita do feijão de primeira safra, que foi uma colheita muito boa, a gente acabou tendo uma pressão muito grande nos preços, e esses preços do feijão de hoje, eles não são tão remuneradores
quanto no momento que a gente estava fazendo os primeiros levantamentos de área. E com isso é possível que mais produtores voltem, revejam a decisão de plantar feijão e acabem plantando milho. Então, com isso, a gente pode ter até algum certo ganho de área, lembrando que a área de feijão não é do mesmo tamanho do que a área do milho, então tem suas devidas proporções, mas podemos ter algum ganho de área, sim, um pouco maior do que a gente projeta hoje. Bom, e de alguma forma, quando se fala de feijão, principalmente com chuva, com um clima favorável, sol, intercalando com esse período chuvoso, é um prato ideal, entre aspas, um cenário ideal para as pragas também. Essas que devem ser consideradas também, principalmente para a cultura de feijão. Uma preocupação, não, Hugo? É uma preocupação, mas a gente dá uma certa sorte nesse momento, porque a gente está com praticamente todas as lavouras de feijão da primeira safra colhida e estamos recém plantando o feijão da segunda safra. Ainda que sim, já gera uma preocupação em termos de doenças, principalmente para o feijão que está sendo plantado agora, que já está começando a se desenvolver, ainda tem uma possibilidade de uma safra boa e as chuvas ainda são muito bem-vindas para essas áreas de feijão recém-plantadas, até para que elas germinem bem e se desenvolvam bem inicialmente. Bom, algum recado para o produtor que nos acompanha aí no estado do Paraná, principalmente esse que vem acompanhando, tem que acompanhar o clima todos os dias, o mercado todos os dias, nessa indústria a céu aberto, né? Algum recado específico nesse momento, nessa transição que a gente tem aí, praticamente da colheita, da soja, início do milho, em algumas áreas ainda atrasadas com relação à soja. Que recado você deixa para os produtores aí do estado do Paraná em nome do Deral? Olha, recado propriamente eu não tenho, mas a gente fica aqui na torcida para que seja uma safra que se instale bem. A gente vem tendo alguns problemas na segunda safra também ao longo dos anos, que normalmente é uma safra de maior risco. Então, essas chuvas agora elas começam dando um ânimo bom para os produtores que estão colhendo a sua safra de soja, às vezes nem tão boa, mas que estão conseguindo ainda pagar seus custos, e com isso a gente espera que possa ter uma safra boa, até para que possa a economia do estado girar e que a cadeia das carnes, inclusive, possa ter um certo alívio aí com mais oferta de milho. Um custo menor também, né, sobre a pressão das proteínas animais nesse caso, né? Agora, Hugo, mais uma vez eu peço, né, lógico, muita gente acompanha ou está pegando essa entrevista no finalzinho, né? Traz aquela notícia boa que você trouxe para nós no começo aqui, falando sobre a expectativa da safra de soja em comparação à de 2023, em comparação a essa que está sendo colhida agora, né? Os números que vocês apuraram aí no Deral, por gentileza. Então, infelizmente, assim, para o produtor é muito, às vezes, ruim que a gente fale que é uma safra excelente, né? Mas a gente não tem os números que a gente gostaria de ter aqui no estado, que é um número de safra recorde novamente, como a gente observou em 2023, quando a gente colheu 22,3 milhões de toneladas, mas a gente está vindo para uma safra dentro de uma certa normalidade, depois de ter tido um problema muito grave no ano passado, no momento em que os custos estavam altos, os preços estavam baixos, e se somou a isso uma quebra de produtividade. Então é uma safra de recuperação aqui no estado, e por isso a gente hoje já pode, de certa forma, até comemorar essa primeira safra num primeiro momento, que vem num patamar de normalidade aí, e que pode ter até um resultado surpreendente nas safras que estão nas áreas que ainda estão por ser colhidas. Carlos Hugo Godinho, do Deral, engenheiro agrônomo, conosco aqui. Foi um prazer falar contigo. Disponha do tempo e dinheiro para que em outras ocasiões vocês falem diretamente por meio desse canal com os produtores aí do estado do Paraná. Obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço, Sérgio. Um abraço, até mais. Bom, e a todos que estiveram conosco, eu lembro mais uma vez que vocês podem curtir, comentar, compartilhar nossas mídias sociais, nossas entrevistas estão aí nas mídias sociais. E aqueles que não conhecem ainda, façam parte do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Vá lá, faça a sua inscrição, faça parte de um clube de produtores mais bem informados desse nosso Brasil. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado e até uma próxima.